professoras e professores, eu sou a professora Lísia Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de Língua Portuguesa, texto 12 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é relato pessoal que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF15LP09, EF15LP13 e EF01LP17. E os descritores são os D5, D6 e D8. As habilidades destacadas consistem em expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos, planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto e finalidade do texto. E os descritores se referem à leitura de frases, localização de informações explícitas em textos e à identificação da finalidade de um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente 2 textos impressos, um relato pessoal e um texto informativo, e um cartão postal. Esses materiais serão importantes para que os alunos observem a forma composicional deles e identifiquem qual será o gênero textual estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Ao apresentarem os gêneros textuais indicados na questão 2, solicitem aos alunos que analisem as características de cada um deles. Durante esse momento, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente filipetas de papel com as perguntas apresentadas na questão 2 e um saco surpresa. Esses materiais serão importantes para possibilitar uma atividade lúdica de análise da estrutura composicional do gênero textual estudado nessa sequência didática. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a leitura do texto, solicitem aos alunos que acompanhem silenciosamente, apontando no texto cada palavra lida por vocês. Ao final, perguntem aos alunos o que acharam sobre a situação apresentada no texto e se já passaram por uma situação semelhante.
Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos na composição das duplas de acordo com o objetivo que traçarem. Durante a resolução da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Aproveitem para observar o nível de argumentação dos alunos ao responderem às perguntas e incentivem aqueles que não o fizerem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões de 3 a 5. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e as palavras, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual serão realizadas as atividades com a compreensão não literal, frases, palavras e letras, para possibilitar a ampliação da percepção sobre as unidades menores de um texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente dicionários. Eles serão utilizados como suporte de pesquisa na resolução da questão 2. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Orientem os alunos na composição dos trios de acordo com o objetivo que traçarem. Incentivem os alunos a participarem da leitura compartilhada do texto apresentado na questão 1, pois ela possibilita o desenvolvimento da escuta atenta, favorecendo o desenvolvimento da competência leitora. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 2. Observem que cada trio ficará responsável por responder um dos itens dessa questão. Como os itens devem ser respondidos apenas oralmente, observem quais alunos estão apenas como observadores e os incentivem a também expressarem-se. Disponibilizem-se a auxiliar o grupo que realizará a pesquisa no dicionário. Ao concluírem, proponham uma correção coletiva, promovendo um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 3. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 4. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem silenciosamente a leitura que vocês farão do texto introdutório, apontando no livro cada palavra lida por vocês. Ao final, solicitem que eles comentem sobre as características do gênero textual relato pessoal, escrevam-nas no quadro e esclareçam as possíveis dúvidas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Nessa questão, foi proposto que os alunos troquem seus livros com os colegas para que troquem ideias a respeito de seus planejamentos.
Esse é um momento interessante para possibilitar aos alunos o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Dessa forma, orientem os alunos na composição das duplas de acordo com o objetivo que traçarem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Enfatizem aos alunos a importância de estarem atentos enquanto vocês realizam mais uma leitura do texto estudado nessa sequência didática. Esse momento é importante para o desenvolvimento de uma escuta atenta. Prossigam na resolução da atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante sua realização, passeiem pela sala de aula, observando o nível de autonomia dos alunos para a escrita de seus textos. Lembrem-se de que ela revelará o nível de desenvolvimento da escrita de cada aluno. Portanto, acompanhem atentamente esse momento, registrem suas observações e realizem intervenções apenas quando for necessário. Finalizem a atividade convidando 3 alunos para compartilharem suas produções individuais e lembrem-se da importância de parabenizar todos pelo trabalho realizado, motivando seus processos de aprendizagem. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6 eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do texto introdutório, orientem os alunos a relerem as produções que realizaram na atividade anterior. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 1. A questão 2 propõe que os alunos que desejarem peçam a ajuda de um colega para realizar os ajustes necessários em seus textos. Portanto, orientem a composição das duplas de acordo com o objetivo que traçarem. Finalizem a atividade convidando os alunos que desejarem a ler seus textos finais diante da turma. Esse é um momento importante para vocês observarem o nível de desenvolvimento na leitura daqueles que participarem. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora forneceram elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 12. Até o próximo vídeo!